A Alemanha, século XVI. Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a sua igreja. Ele seria o seu fundamento. A sua graça removeria pecados. Sua palavra iluminaria o caminho e o seu Espírito encheria cada cristão com os dons necessários para avançar em o reino de Deus. Mas houve um tempo em que tudo o que o sacrifício de Cristo havia conquistado parecia reduzido a um ritualismo frio e mecânico. A igreja estava mergulhada em politicagens, conflitos de poder, extorsão e muita promiscuidade. A palavra de Deus, a revelação viva do Senhor em nosso mundo, ia sendo cada vez mais negligenciada, esquecida. Deus então levanta um homem. Ele refletia o espírito de sua época, insatisfeito e inquieto, pois tudo aquilo não lhe parecia mais fazer sentido. Os rituais cheios de hipocrisia, a venda da salvação em trocas gananciosas e absurdas, os mandos e desmandos da igreja. Tinha que haver algo mais. Os textos sagrados já lhe queimavam o peito, e em sua mente e coração uma única verdade insistia: somos salvos pela graça e não por obras, e isso é dom de Deus. Na véspera do dia de Todos os Santos, em 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas da paróquia local os 95 pontos que propunham um debate dentro da igreja. Como era de se esperar, muita oposição se levantou, e a igreja tentou silenciá-lo, mas ele permaneceu firme na convicção que o Espírito lhe concedia. Mesmo a mais forte das oposições não conseguiu apagar aquela chama. A viva revelação de quem Deus era e de como sua graça havia restaurado o homem, agora tomava conta de todo o seu ser. E essa revelação não ficou presa dentro dos muros da igreja ou dos castelos, mas ganhou as ruas e o coração das pessoas. Entrou em suas casas, restaurou-lhes a fé, reacendeu a esperança. A verdade do Evangelho foi resgatada e a igreja foi sendo reformada, porque um homem contra os poderes de sua época se rendeu à autoridade das Escrituras. Trouxe Cristo de volta para o centro da vida, celebrou o presente da graça de Deus e a gratuidade da fé e decidiu viver uma vida para a glória de Deus. A igreja brasileira hoje precisa dessa verdade. Nós precisamos dessa reforma. Boa noite, igreja. Essa é a palavra da mensagem de hoje. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao 17. A recomendação de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Feche os seus olhos comigo. Pai querido, Tua palavra lida para nós está aberta, Senhor, diante de nós. E o nosso pedido, o nosso desejo é que o Espírito do Senhor continue falando conosco, como o Senhor está falando aqui hoje. Nós te pedimos, Senhor, alcança-nos com a Tua graça para a Tua glória, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, esse texto de Timóteo, de Paulo para Timóteo, ele é um texto forte. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse tema será o primeiro de todas as mensagens agora do mês de outubro, com exceção do domingo que vem, que nós convidamos o pastor Carlos Alberto para estar conosco, então a gente deixa o homem livre para falar o que Deus colocar no coração dele. Mas neste domingo e nos últimos 3 domingos de outubro, nós vamos falar sobre o que disse este evento histórico que nesse ano de 2017 completa 500 anos. A Reforma Protestante, se você não sabe, eu lembro lá da aula de História, a Reforma Protestante foi um evento que dividiu a história antes dela e depois dela. O mundo se tornou outro, especialmente o mundo ocidental. Então, o que nós queremos tratar aqui não é a respeito de que novidades a Reforma Protestante trouxe, mas a respeito do que ela resgatou. Você vai ver que os reformadores, eles não reinventaram a roda, eles não descobriram a pólvora, eles apenas trouxeram de volta o que já estava no Evangelho. Esse homem do filminho que a gente viu é o grande e primeiro expoente da Reforma, Martinho Lutero. No ano de 1517, fixou as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg. Na verdade, eram apenas pontos sobre os quais ele queria debater com os teólogos da igreja. A intenção primeira do Lutero não era dividir a igreja, não era reformular, expulsar o clero, botar leigos, não era isso, ele queria apenas levar a igreja a pensar. E tem um porquê disso tudo. Existem 5 grandes ênfases que o Martinho Lutero deu na sua proposta de debate para a igreja. O primeiro deles é o que nós vamos falar hoje, que fala de sola scriptura. Sola vem do latim somente. O que é que ele quer dizer? Ele está falando o seguinte, olha, tem muitas vozes sendo a voz de Deus aqui nesse lugar. É a voz do Papa, é a voz do clero como um todo, é a voz da tradição. A tradição era o conjunto de interpretações que o alto clero tinha da palavra de Deus, porque, diga-se de passagem, naquela época, apenas o clero tinha acesso a ela. Vamos lembrar que em meados dos anos de 1500, não havia sequer muita gente alfabetizada, e muito menos traduções na língua local. A tradução, além dos originais grego, hebraico e aramaico, era a tradução para o latim, que era chamada a Bíblia Vulgata, e era em cima do latim que a maioria dos estudiosos comentavam a respeito da Bíblia. Só que tem um problema, queridos. Tem algumas palavras que na tradução latina, elas trazem uma ideia um pouco equivocada. Vou te dar um exemplo, só um. A palavra que nós temos em português como arrependimento. Olha que interessante, a palavra arrependimento vem de um verbete grego chamado metanoia. Metanoia, noia é mente, meta é uma preposição que dá uma ideia de além de. Então, o arrependimento é quando a minha mente começa a pensar diferente, quando eu começo a pensar além. Eu estou vindo nessa direção, metanoia traduzido é exatamente conversão. Eu faço a volta, eu estava indo nessa direção, mas a mente pensa certo e agora eu mudo de direção. Isso é a tradução da palavra metanoia, do grego para o português. Sabe como é que está traduzido para o latim? Fazer penitência. Então veja que a tradução da Vulgata, que era a única que existia nessa época, tinha algumas inconsistências teológicas, porque veja, se você fala que arrepender-se para então chegar à salvação é mediante o fazer penitências, aí você entra naquela história dos méritos. Quanto mais eu fizer, quanto mais uma vida justinha eu viver, quanto mais eu pagar as promessas ou comprar as indulgências, etc., eu tenho a chance de ser salvo. Então, essa tradução era a única que tinha. Mas o Martinho Lutero diz assim, olha, mesmo assim, a palavra de Deus tem que estar na mão do povo. Então, essa foi uma primeira ênfase. Depois ele fala de sola graça, de sola fé, que é fide no latim. Ele fala de solo Cristo. Existem muitas pessoas dizendo que são a ponte para Deus, na verdade é somente Cristo. E ele termina dizendo que a vida que Deus quer, ele fala, soli Deo glória, é uma vida para a glória de Deus.
Então, esses reformadores, eles não são inovadores, eles não estão trazendo nada novo, eles estão apenas renovando algo que a igreja primitiva já vivia. A leitura dos evangelhos já mostrava, mas naquela época era tudo muito obscuro, era tudo muito restrito nas mãos daqueles que mandavam. E você sabe, como o documentário aí, o filminho mostrou para a gente, você sabe que naquela época a igreja vivia num ambiente de muita corrupção, de vendas absurdas, vendia-se a salvação. Os vendedores das indulgências costumavam dizer que quando o som da moedinha tilintava nos pratos de oferta, uma alma era expelida do purgatório. Era essa a compreensão que se tinha. Familiares pagavam promessas e compravam as chamadas indulgências para tirarem os seus amados que já haviam morrido do purgatório. Então, dentro dessa compreensão, precisava-se voltar ao Evangelho. Por isso que nós estamos falando, no mês de outubro, sobre uma reforma necessária, porque a igreja brasileira precisa voltar também. Tem muita coisa equivocada sendo dita hoje, tem muita compreensão equivocada do Evangelho. Então é muito oportuno para nós, agora no mês de outubro, pensar naquilo que os reformadores pensaram há 5 séculos atrás, 500 anos. Hoje nós comemoramos, hoje não, né? No mês de outubro de 2017. Então é essa a proposta que a gente quer seguir. Sola Escritura fala de autoridade, a autoridade que a gente precisa. Somente a graça fala do presente que a gente precisa, e a fé também é um presente. Somente Cristo fala da centralidade que a gente precisa, Jesus Cristo como centro da vida, e o Soli Deo Glória fala do tipo de vida que a gente precisa, uma vida que agrada a Deus, uma vida para a glória de Deus. Então, esses 4 temas aí, pode anotar, serão os temas do mês de outubro. Só que antes que você saia daqui dizendo assim, vixe, o pastor vai ficar falando de história agora o mês de outubro todinho, a gente tem que falar de história, porque é muito importante entender o que estava acontecendo. Só que eu quero que você entenda também que falar desta autoridade para a minha vida, da gratuidade da graça, da centralidade de Cristo, tudo isso é uma chamada muito profunda às nossas vidas, é uma chamada para que a gente de fato realinhe a nossa caminhada. Porque nós, quando oramos aqui, você concordou comigo que nós vivemos em dias de verdades muito tortas, muito relativas, é ou não é? Verdades relativas. O que é verdade para mim pode não ser para você, o que é uma verdade preciosíssima para você pode não ser para o seu colega de trabalho. A gente falou isso no mês passado sobre a verdade. E no mundo que a gente vive, as coisas estão cada vez mais relativas. É aquela discussão lá que a gente vinha falando. Um diz que é arte, o outro diz que não é arte, é safadeza. Esse é o mundo que a gente vive. Então nós precisamos, queridos, olhar para isso. A gente precisa atentar para o que há 500 anos vem sendo comentado, há 500 anos vem sendo resgatado. Foi o que os reformadores fizeram e foi o que a gente quer fazer. Então, falar de autoridade, a autoridade que a gente precisa, é a gente primeiro se questionar que autoridade é essa que nós estamos falando. Eu já disse para você, vai lá, qual é a autoridade que eu estou falando? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade que a gente precisa. Só que você pode ter ouvido o que eu já ouvi uma vez, que é assim, ó, Mário, como é que você quer reger a sua vida, como é que você quer deixar a sua vida ser, regida por um livro que foi escrito ao longo de tantos anos, passou pela mão de tanta gente? Você já ouviu isso alguma vez, em outras palavras? Como é que a gente pode confiar na Bíblia? Então deixa eu te dizer um pouquinho, por isso que eu falei que tem que olhar para a história. No século II, um camarada chamado Marcião, herege da igreja, ele era um cristão, mas era muito simpatizante de uma heresia filosófica chamada gnosticismo. O Marcião teve a brilhante ideia, e foi brilhante mesmo, de pegar tudo que se falava a respeito de Jesus, a respeito de Deus, porque naquela época se preservavam as tradições orais. O evangelista Marcos já havia registrado o seu evangelho, mas era um bocado de folha, de papiros soltos, não tinha nada compilado como nós temos aqui, somente o que nós conhecemos por Antigo Testamento, a Torá, a lei, os profetas, Mas o Novo Testamento não tinha nada, então ele disse assim, vamos colocar tudo num livro só.
Agora, como ele era um herege, adepto do gnosticismo, os pais apostólicos da igreja se arrepiaram e disseram o seguinte: espera aí, aquele herege ali está querendo botar uns livros meio maluco, inclusive um evangelho dele próprio, o evangelho segundo Marcião, século II. Aí eles disseram: não, a ideia é muito boa, nós precisamos compilar tudo para que nós tenhamos um livro que seja a palavra de Deus, que haja autoridade nesse livro. Então, a partir daí, começou a se estudar, a se reunir e a se trabalhar em algo chamado cânon. Você já ouviu essa expressão, cânon bíblico? O cânon é uma palavrinha em latim que dá uma ideia de critérios. Eu trouxe um instrumentinho didático aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é 1 metro, aqui tem exatamente 1 metro, certo? Isso é uma medida de referência. Você deve estar perguntando: pastor, para que é isso aí? Para quem trabalha com construção civil sabe, né? Se bem que esse exatamente não vai ter muita utilidade, mas para nós aqui tem uma utilidade. Vou dizer para você, quando você chega no nosso auditório aqui, você vê as cadeiras bem arrumadinhas, é porque o Vandeildo, nosso funcionário, durante a semana, com um sorrisão no rosto, foi em cada cadeira dessa e encostou esse metro, de um encosto ao outro, cada cadeirinha dessa. Porque isso aqui é uma referência, é uma régua de referência. Então, se a cadeira estiver muito afastada, está fora da referência. Se a cadeira estiver muito perto, está fora, afasta ela um pouquinho. Cânon é mais ou menos essa ideia. O cânon, ele criou uma série de critérios para dizer se determinado livro que da época existia, das tradições orais, do que Cristo havia falado, das cartas de Paulo, tudo solto, tinha que se ter critérios para se formar o cânon bíblico. E então, olha só quais são os critérios. Primeiro, esse texto tem origem apostólica, ou seja, esse livro que nós queremos colocar dentro da Bíblia, ele está de acordo com o ensino dos apóstolos? Sim, está. Entra. Não, não está. Ele fala uma coisa que diverge. Sai fora. Primeiro critério. Segundo, este livro, esta carta tem aceitação universal. E isso foi especialmente importante para juntar os livros do Antigo Testamento, porque muitos estudiosos do judaísmo se reuniram com ele, século IV isso já, se reuniram para ver se havia aceitação dos livros sagrados do judaísmo. Então compilou-se o Antigo Testamento e aceitação universal para os livros do Novo. Terceiro critério, esse livro tem algum uso litúrgico. O que é isso? Ele foi usado já de alguma forma em alguma liturgia da igreja cristã ao longo desses primeiros séculos? Foi, então entra. E por fim, a mensagem é consistente. Em que sentido? Existe coesão dessa mensagem? Ou é algo que a gente põe aqui, mas que contradiz o que está posto lá no final? Ela contribui para uma unidade ou ela contribui para uma divisão? Não, ela fala a mesma língua, ela traz as mesmas ideias, então esse livro tem uma harmonia, uma mensagem consistente. Entra. Esse é o cânon bíblico. Século IV, a igreja cristã fechou esse cânon no Ocidente. O Oriente teve umas discussões ainda, século V apenas. Então, desde o século V, que o mundo tem o que nós temos aqui na mão, o cânon bíblico, os livros que são reconhecidamente como livros sagrados, porque atendem a esses critérios, em primeiro lugar, mas acima de tudo, porque são, e a gente vai já ver isso, inspirados por Deus. Amém? Essa é a nossa Bíblia, essa é a autoridade que nós temos ou precisamos ter sobre nós. Agora, ainda na aulinha de história, quero te apresentar 3 camaradas. O primeiro deles é o da direita aí, ó, John Wycliffe. Ele foi anterior ao Lutero, ao Martinho Lutero, bem anterior a João Calvino também. Mas o John Wycliffe foi um tradutor bíblico. Ele era inglês, traduziu a Bíblia a partir daquela edição em latim, a Vulgata, traduziu para o inglês. Ele criou uma série de discípulos apaixonados por essa arte de traduzir a palavra de Deus. Só que os discípulos do Wycliffe tinham um anseio no coração. Qual que era? Eles queriam ter acesso ao texto em grego, o texto original. Eles só tinham acesso ao texto em latim, o que já era bom, mas eles queriam descer lá na raiz do negócio mesmo. Aí então, 1 ano antes de Martinho Lutero fixar as suas 95 teses, em 1516,
Esse outro homem grandão aí, Erasmo de Roterdã, faz a junção de todos os livros e compila a Bíblia no grego, o Novo Testamento no grego e o Antigo Testamento no hebraico. Aí a comunidade teológica foi à loucura. O Martinho Lutero foi um dos que primeiro pegou e começou a ler. E, por exemplo, quando ele chegou lá na história do arrependimento, metanoia, e ele viu, peraí, não tem tanto a ver com fazer penitência, tem mais a ver com mudança de rota, mudança de coração, mudança da mente. Que história é essa então de atos penitenciais de méritos? Diga-se de passagem, as 95 teses do Lutero, lá em Wittenberg, quase que na sua totalidade, estão propondo um debate sobre essa questão de salvação pelas obras, versus o que ele havia encontrado no texto grego. Romanos 1 foi o grande texto que Lutero leu em grego e que mostrou para ele que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus. Erasmo de Roterdã. Esse outro camarada que está aí embaixo, William Tyndale, vem um século depois de Lutero, e o que ele faz é monumental, porque a época em que o Tyndale trabalha, ele traduz direto do grego para o inglês. Ele era um humanista inglês, e ele, ao fazer essa tradução, foi numa época em que a imprensa, ainda precária, mas já existia de maneira a multiplicar livros, então os livros se espalharam pela Inglaterra. Claro, ele enfrentou perseguição, ele foi queimado numa fogueira, e enquanto ele morria, dizem algumas testemunhas, isso está nos livros de história, que ele dizia: Senhor, abre o coração do rei da Inglaterra. E tempos depois esse rei vai permitir a leitura e a palavra de Deus se espalha na língua original. Então, esses foram grandes homens. O Erasmo de Roterdã foi muito importante. Agora, Martinho Lutero é quem realmente se destacou. Esse homem foi quem realmente pegou esse texto em grego e teve a grande coragem de chegar diante da igreja que dominava o poder da época e disse o seguinte: está errado, temos que repensar. Temos que repensar a autoridade das Escrituras, a centralidade de Cristo, a gratuidade da salvação mediante a fé, porque é pela graça de Deus. Então isso foi corajoso, e ele foi posto diante das autoridades. 5 anos depois que ele afixou essas teses, ele foi levado a uma cidade alemã chamada Worms, e lá numa espécie de concílio menor, a famosa e conhecida Dieta de Worms, ele ficou diante do imperador. E o imperador, com todo o séquito de clero, disse para ele: retire o que você disse, volte atrás. E ele falou: como poderei negar a minha própria consciência? Que crime tremendo eu não estaria cometendo, negando a minha consciência, aquilo que na minha consciência eu sei que está errado pelo profundo exame das Escrituras. Então, diz que ele declara uma frase muito forte, onde ele diz: aqui eu permaneço. E ao dizer isso, ele não foi morto. Na hora quiseram prendê-lo de alguma forma, mas você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele foi levado dali, ele foi escondido num templo, ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, e aquela chama sai voando, e a palavra vai caindo de casa em casa, e o povo começa a ter sede. Tem relatos, queridos, que algumas missas precisavam ser interrompidas, porque o povo alemão, agora com acesso à palavra de Deus, lia em voz alta trechos do Novo Testamento. Enquanto o padre estava falando, o povo lia em voz alta e celebrava a palavra de Deus. Esse era o clima da época. Então parece que o que Lutero está inaugurando é uma volta, é um retorno àquilo que nós estamos chamando de autoridade das Escrituras. Agora não era mais a autoridade do que a igreja entendia da Escritura e passava para o povo. Agora era a autoridade da Escritura diretamente explodindo no coração do povo. Você concorda comigo que a gente precisa resgatar isso para os nossos dias, sim ou não? Naquela época, o mundo, a história do mundo continuou caminhando. No século XVII, um grande problema para essa compreensão de autoridade toma lugar. A Idade Média estava terminando. A Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas. Por que das trevas? Porque era o poder do clero que mandava e que dominava. Era uma sociedade muito supersticiosa.
Tudo era explicado na base da superstição, não havia o recurso da ciência para explicar as coisas. Tudo isso na Idade Média. No século XVII, há um rompimento disso. E o que era antes trevas agora vai ser iluminado. É o momento que a gente conhece chamado de iluminismo. E o iluminismo faz algo muito importante. Uma das figuras centrais do movimento iluminista é aquele filósofo francês chamado René Descartes, que fala: penso, logo existo. Aí está vendo como você sabe? Aulinha de história, 8ª série do ensino, o quê? Médio, fundamental, né? Fundamental. 8ª série a gente ouve isso. Mas o que o Descartes está falando ali? É algo muito importante. Olha como isso é um divisor de águas. O povo que pensava com uma cabeça medieval, onde tudo era na base da superstição, né? O sol girava ao redor da terra, né? Começou-se a olhar para o cosmos e tentar entender a partir dos deuses, do que era obscuro, explicação para as coisas. Só que agora, o que esse filósofo francês está falando, e é o expoente do iluminismo, é o seguinte: peraí, esquece a superstição, esquece o que a igreja diz, agora você próprio pensa, e porque você tem essa capacidade de reflexão, você tem razão, você pensa, isso justifica a sua existência. Você existe porque você pensa. Antes o povo achava que existia porque, na verdade, a igreja dizia de onde ele tinha vindo, a superstição dizia de onde era. Agora o iluminismo vai dizer o seguinte: é porque eu penso, é porque eu sou dotado de cabeça que eu então existo. Isso, gente, vai criar um problema para essa noção de autoridade. E quem denunciou esse problema foi um outro humanista, matemático, mas que também era filósofo, chamado Thomas Hobbes. E o Hobbes, ele falou algo muito importante. Preste atenção, eu vou ler para você o que ele falou, e você vai entender comigo de onde vem essa nossa tendência hoje de querermos nós mesmos ser o centro da nossa própria autoridade. Preste atenção o que Thomas Hobbes falou, finalzinho do século XVI, na verdade foi no século XVII que ele disse isso. Desde sempre se disse que o homem busca o bem ou a felicidade. Não há nenhuma novidade nisso. A questão é que, como temos visto, a ideia de uma referência externa que sirva como padrão e definição do bem está desaparecendo. A busca do bem já não toma forma da busca de um bem comum. Sem esta referência externa e com a progressiva importância atribuída ao eu, a busca agora é a do bem para si. Que autoridade externa era essa? Eu quero advogar aqui que era e é a palavra de Deus. Quando olhamos para uma autoridade externa a nós mesmos, nós temos uma referência. Olha aqui, eu posso dizer se minha vida tem 1 metro para mais ou para menos. Eu tenho uma referência. Essa referência é externa a mim. Se eu tiro esta referência externa e faço agora a minha própria referência interna, quem decide se eu tenho 1 metro ou não sou eu. Eu posso dizer que tenho, posso dizer que não tenho. Sou eu que estou decidindo. Então o Hobbes, ele falou algo muito importante. Ele identificou o que o iluminismo estava fazendo, tirando das pessoas este olhar para uma fonte externa de autoridade e dizendo: a autoridade agora somos nós, é o homem. E aí o que acontece? A sociedade perde, porque ao invés de se olhar para o bem comum, a autoridade externa de Deus sempre prevê o bem comum, agora o homem olha para dentro de si e essa autoridade interna vai olhar apenas para o bem a si próprio. Estão comigo todo mundo? Sim ou não? Ok, vamos para frente agora. Acabou a aula de história. Agora se prepare. Uma advertência antes da gente começar. Que tipo de mundo, aí o filme do Chaplin lembra para a gente, lá na década de 30, o tipo de mundo que nós temos quando as pessoas tiram a fonte de autoridade de algo externo a elas e colocam em si próprios. Aí nós temos guerras, nós temos nação contra nação, nós temos vizinho contra vizinho, nós temos pai contra filhos e filhos contra pais, nós temos grupos diversos que se matam, nós temos religiões que discordam e se explodem. Esse é o tipo de mundo que foi criado
porque pessoas tiraram os olhos de uma fonte externa de autoridade e voltaram os olhos para o rei que legisla, que é a autoridade de si próprio, o rei do nosso próprio coração. Esse camarada aí chama-se Dietrich Bonhoeffer, nome alemão, difícil a pronúncia dele, mas mais difícil ainda foi a vida dele. Pastorzão da igreja evangélica prussiana, o Bonhoeffer foi um dos primeiros protestantes que identificou, ainda na década de 30, que o que um grande líder nacionalista alemão estava dizendo era perigoso. Enquanto a igreja exaltava Adolf Hitler no início do seu discurso militar e nacionalista, o Bonhoeffer disse assim: espera aí que esse cara está levando para um caminho perigoso. Por que isso? Porque ele estava comprometido com uma autoridade externa, a palavra de Deus. Então, o que este verso 12 do texto que a Marília leu para a gente aqui agora nos fala, é uma grande verdade, eu vou relê-lo para vocês. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Se você quiser trazer para si uma fonte de autoridade externa a você mesmo, a palavra de Deus agora é quem vai dizer o certo e errado, vai ser restaurada essa autoridade, pode se preparar, porque lá vem pedrada. Sabe o que vai acontecer? Vão fazer chacota de você. Como a gente diz aqui no Ceará, vão mangar da sua fé. É capaz de você perder emprego em alguns lugares, é capaz de você ser antipatizado, ridicularizado. Não acho que vai ser morto, não. Nosso país é um país cristão, mas certamente você vai enfrentar lutas. Estou certo ou estou errado? Se você decidir viver pela autoridade da palavra e chegar num ambiente onde todo mundo diz que isso aqui é certo e você disser o seguinte: olha, não me levem a mal, mas isso aqui é errado. Não é porque todo mundo faz que é certo, mas a autoridade que eu tenho sobre mim está me dizendo que isso aqui é errado. Então isso vai gerar perseguição e essa é uma advertência. E como o nosso mundo, amados, precisa desesperadamente de uma autoridade externa. Nós estamos indo de mal a pior como sociedade, como pessoas, porque nós insistimos em querer ser os reis de nós mesmos. Insistimos em querer olhar lá dentro para encontrar nossa referência de metro. Quem vai decidir o metro sou eu, não é uma referência externa. Então a gente precisa de mais disso. E a minha oração é para que Deus faça isso aí, brilhe, ilumine a palavra de Deus em nossas vidas hoje, para a glória de Jesus. Quero ler para vocês de novo o texto que nós nos propusemos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vou ler apenas os 2 versos destacados aqui, para desse texto a gente se convencer de vez que a nossa autoridade externa precisa ser a palavra. O que Paulo diz em primeiro lugar, no verso 16, ele diz assim: toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. Nós precisamos dessa autoridade, por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Ela não é um livro humano. Se fosse humano, fala sério, você não concorda que em 2000 anos já teria caído em desuso? Já não teria sido desatualizada? Você vai ler algum romance histórico? Eu li uns anos atrás, nem terminei ainda, 2 volumes de 1000 páginas cada um, Os Miseráveis, do Victor Hugo. É um livro que me acompanha. E você lê aquilo, é algo que te ilumina a alma, é uma leitura clássica, belíssima. Mas você no final do dia vai lembrar que aquilo é um romance. E que inclusive muitas coisas que se falam ali nem existem mais, já foram superadas. Por mais que o Victor Hugo tenha sido um gênio da sua época, aquilo já foi superado. Então, se a escritura fosse um livro meramente humano, por mais bem escrito, compilado, cheio de critérios, mas fosse somente humano, você não concorda comigo que já estava desatualizado? Sim ou não? E continua tão atual. Por que isso? Porque tem o dedo do divino. É toda ela inspirada por Deus. Amém? Segundo lugar, Paulo diz, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino e para a repreensão e correção. A autoridade da palavra
vem para nos ensinar, para nos corrigir. Deixa eu contar um caso essa semana para vocês. Eu falei com um irmão que eu estava precisando ter um papo com ele, aí nós fomos ter esse papo. E nessa conversa eu pedi direção a Deus, pedi temor ao Senhor, abri a palavra e falei: meu irmão, eu queria lhe dizer que essa postura aqui não está legal, essa postura aqui não está certa. E ele olhou aquilo, contra-argumentou, colocou o seu ponto de vista, ok, fomos para casa. Uma semana depois eu encontrei com esse irmão e eu percebi que ele tinha mudado, eu percebi que ele não era o mesmo, e pude ver que aquilo que nós havíamos conversado, aquela palavra dada tinha feito efeito no coração dele, e ele estava mudado. E eu perguntei, e eu falei: cara, que bom, queria te dar os parabéns, você mudou, a palavra de Deus falou com você. Aí ele disse assim: também depois de um carão do pastor? Na verdade não foi um carão nenhum, o nosso carão vem daqui, queridos. Esse é um livro que fala do amor de Deus, na verdade, mas o amor constrange, o amor não deixa de ser um belo e necessário carão. A gente precisa ouvir o que está aqui para mudar. Então a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para a correção, para a repreensão, para o ensino. Amém, irmãos? E para terminar, essa Escritura é confiável e ela pode ser a nossa autoridade. Por quê? Porque ela nos instrui na missão. E isso, irmãos, é muito importante. Eu vou dizer o que eu já tenho dito há alguns meses aqui na igreja: Deus está em missão no mundo. O Deus do cristianismo não é que nem o Deus de outras religiões pagãs, que o relato é que ele está lá no céu, curtindo as benesses da eternidade, enquanto os homens se matam aqui na terra. Deus ainda está em missão. Deus está restaurando toda a sua criação que está dominada pelo pecado. Deus inaugurou esta redenção em Cristo Jesus. Cristo Jesus, quando foi assunto aos céus, mandou que a igreja continuasse a sua missão, e cá estamos nós estamos na missão. O projeto de vida que a gente chama de meu projeto de vida, na verdade, é um projeto de Deus, para dentro do qual Ele me convida a fazer parte. Você entende a sua vida assim? Levanta a mão. A gente precisa entender a nossa vida desse jeito, senão fica tudo muito mesquinho, senão você entra naquela mediocridade de querer viver apenas para si só, de querer viver apenas para os seus interesses. Nós estamos coadjuvantes da missão que é de Deus. Isso tem tudo a ver com a forma como você investe o teu dinheiro, a forma como você usa os teus bens, a forma como você gerencia o seu tempo. Faz sentido ou não? Se eu estou em missão, o dono dessa missão é dono de tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, e tudo que eu faço é por Ele e para Ele. E quem é que me lembra disso? É a autoridade sobre minha vida, as Escrituras. Irmãos, um homem chegou para Jesus, e eu estou terminando. Um homem chegou para Jesus e perguntou para ele, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa talvez seja a pergunta mais profunda e urgente que a humanidade se faz, é ou não é? O que é que a gente tem que fazer para ser salvo? E esse mestre da lei foi perguntar isso para Jesus. Aí no verso 26 do Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus responde a ele com uma outra pergunta. Veja só o que Jesus diz: o que está escrito na lei? Como você a lê? E aí ele cita o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Mas a pergunta que Jesus usa para responder o homem é muito importante para nós. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: você quer saber o caminho da salvação? Vai ler a sua Bíblia. Você quer saber o que tem que fazer, que tipo de vida você tem que levar, que tipo de valores você precisa incorporar à sua vida? Vai ler. Jesus não fala para ele ir procurar o sacerdote, perguntar o que o sacerdote entendia sobre salvação. Jesus, como rabino que era da época, também não dá para ele uma explicação teológica. Jesus não manda ele para nenhuma igreja evangélica brasileira para ouvir do pastor o que ele tem que fazer para ser salvo. Jesus manda o camarada ler. Como é que você lê essa Escritura? É a pergunta que ele sugere. E essa é a autoridade
que está sobre nós, irmãos. Esta é a autoridade que os reformadores resgataram. Como eu disse, eles não inventaram nada, eles não inovaram, eles foram apenas renovadores, renovaram o que já existia, o zelo e a importância da palavra santa de Deus. Amém, queridos? Eu vou concluir lendo o Salmo 119, porque, como eu disse para vocês, é um salmo clássico de celebração desta autoridade da palavra de Deus. Enquanto eu leio, preste bastante atenção, deixe essa palavra entrar pelos seus ouvidos, mas fazer efeito no seu coração, porque nós precisamos hoje resgatar esta mensagem, resgatar essa autoridade sobre nós. Diz assim a partir do verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o quê? O meu caminho. Faz uma pausa rapidinho aí, ó. Eu não sei você, acredito que sim, mas na minha vida, eu sei quando parece que no meio da caminhada alguém apagou a luz. Falta direção, os problemas se avolumam, as preocupações, é pai doente, é filho doente, é o menino que saiu para andar de bicicleta, não voltou ainda, esse trânsito maluco, o que houve? Às vezes é aperto financeiro, às vezes é crise conjugal. Tem momentos nas nossas vidas em que na caminhada a sensação é que alguém apagou a luz e você continua andando meio tonto, só esperando a hora de dar uma cabeçada em alguma quina. Na minha vida isso acontece. E como é reconfortante para mim falar que isto tem que ser resgatado como autoridade sobre minha vida, sabendo que isto, além de ser inspirado por Deus, é útil para me lembrar que esta palavra é uma lâmpada que se acende no caminho mais escuro que tiver. É uma lâmpada que ilumina este caminho. Aí o texto continua, dizendo assim, 106. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças, ou à tua palavra. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua palavra, ou a tua promessa, é o mesmo verbete. Preserva a minha vida conforme esta palavra. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me esta tua palavra. A minha vida está sempre em perigo, mas eu não me esqueço da sua lei. Que eu saiba, ninguém aqui tem blindagem de fábrica. Ninguém aqui está livre de problema. Ninguém aqui está livre de pedrada, de tribulação, de vento forte, de luz que se apaga. Ninguém é livre. E é o que o salmista fala: a minha vida está sempre em perigo. Essa é a nossa realidade. Porque nós vivemos num mundo que se acostumou, como Hobbes disse, de tirar esta referência externa de autoridade e transformar o nosso próprio coração como autoridade última. Então o que vale é a vontade do sujeito e o bem-estar individual. E o mundo que se rege a partir desta compreensão é esse mundo caótico que a gente vive. Por causa disso, as palavras de Davi, mais de 3.000 anos atrás, se tornam atualíssimas quando ele diz: a minha vida está sempre em perigo. E ao concluir ele fala: mas eu não me esquecerei da tua palavra, da tua lei, das tuas promessas, das tuas ordenanças. É a palavra de Deus, queridos, que nos lembra a quem nós pertencemos. É a palavra de Deus que nos faz lembrar que nos momentos escuros existe uma luz para ser acesa. É a palavra de Deus que precisa voltar a reinar nos nossos corações. Mas sabe o que vai acontecer com você e comigo, se verdadeiramente nós deixarmos esta autoridade reinar nas nossas vidas? Vai acontecer o que aconteceu com esse alemão aí que eu te mostrei. O Bonhoeffer ficou preso durante quase todo o regime nazista, na Alemanha da Segunda Guerra Mundial. No dia 9 de abril de 1945, ele foi levado a uma plataforma, ele foi despido no frio severo alemão, e nu ele foi enforcado. Diz uma testemunha que relatou, e que a história conta,
que antes de subir à forca, ele se ajoelhou e orou. Ninguém ouviu o que ele orou, mas a testemunha percebeu um rosto sereno e disse assim: eu nunca tinha visto ninguém enfrentar a morte tão convicto da vontade de Deus na sua vida. 2 semanas depois, 15 dias, o exército norte-americano libertou todos os prisioneiros de guerra alemão e a guerra havia acabado. Por 15 dias o homem não era solto. Então o que acontece com quem quer verdadeiramente deixar a palavra de Deus ser autoridade sobre nós, o que acontece, irmãos, é nada menos do que a morte. Você diz: que é isso, pastor? Eu não quero morrer. Se acalme. A morte que eu estou falando é muito mais séria do que apenas a morte física. Morte física ninguém escapa. É aquela velha história que se diz: está todo mundo na fila e ninguém sabe qual é a sua senha. A morte física ninguém escapa. Essa morte de quem traz a palavra para ser autoridade sobre sua vida é uma morte mais séria, porque ela é uma morte cotidiana. É aquela morte que mata e aniquila o rei que está entronado no nosso coração. E o que Martinho Lutero trouxe sobre a mesa 500 anos atrás, só na Escritura, ele disse: nós precisamos resgatar a autoridade de Deus sobre o coração do homem. Quando a gente faz isso, forca diante da gente é morte. Morte para os nossos caprichos, para os nossos desejos. Mas eu quero te dizer que essa morte é a única condição para que você tenha verdadeira vida. A vida abundante que Jesus falou só acontece se a sementinha primeiro morrer. Que Deus nos ajude a resgatar esta autoridade, nos dê ousadia, nos dê forças para colocar isso em prática. E que cotidianamente a gente vá matando este rei tirano que mora aqui e vá dizendo: Senhor, renova em mim a vida, a verdadeira vida de alguém que agora vai viver a partir da tua palavra. Amém, queridos? Ora comigo agora em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra é para nós lâmpada a iluminar os nossos pés. A tua palavra, Senhor, é para nós fonte de vida. Regra, Senhor, de medida. A tua palavra nos mede. A tua palavra nos diz quando estamos errados. A tua palavra nos corrige. Deus, a tua palavra destrona o rei tirano do ego. A tua palavra, Deus, precisa ser restaurada e renovada nas nossas histórias. Nós te pedimos forças para viver a partir do que o Senhor quer e não mais a partir do que nós, de maneira tão egoísta, queremos. Renova em nós este desejo, Senhor, e renova em nós esta alegria de sermos conduzidos pela tua santa e poderosa palavra, a Bíblia Sagrada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe. Amém.